Por que começar a escrever o meu projeto vencedor de capoeira, pelo orçamento? Por que pensar as ideias dele pelo orçamento e não pela escrita, que é como normalmente a gente pensa? Para vocês, capoeiristas que estão começando a escrever os seus projetos vencedores para captar recursos da Lei Paulo Gustavo, nós trazemos aqui algumas dicas para que vocês possam ter ainda mais sucesso na escrita do projeto vencedor, para vocês captarem esse recurso que está para chegar aí aos municípios de vocês, aos estados de vocês, e vocês poderem colocar essas ideias na prática. Bom, vocês têm que pensar primeiro qual é o objetivo, qual é o tipo de projeto que você quer fazer com a capoeira. É um projeto cultural, tem oficinas, tem workshop, tem palestras, tem passeios culturais. O que vai ter dentro do seu projeto? São simplesmente oficinas de capoeira, ou dentro dessas oficinas haverá um evento de batizado e troca de cordas? Primeiro, pense qual é o seu objetivo. E aí você vai fazer uma análise de tudo que você vai precisar para poder pôr esse projeto na prática. Tirar ele do papel e fazê-lo na prática. Para isso, você precisa primeiro pensar em cada item que vai necessitar financeiro para compra. Então, quanto de dinheiro você vai ter? E o que você vai precisar para poder investir esse dinheiro? E isso são pontos importantes que vocês precisam ter aí na mente de vocês, porque também não adianta a gente pensar num projeto gigantesco e no final das contas eu ter 25 mil, 10 mil reais para poder executar. Vai me faltar dinheiro no caixa para poder colocar as minhas ideias na prática, e então vai ficar difícil. Se o projeto já foi aprovado, você vai ter que dar um jeito de fazer ele acontecer sem a quantidade de dinheiro que você tiver, apenas com os 10 mil, ou 15 mil, ou 25 mil que forem liberados para você nesse momento. Como fazer isso, né? O orçamento ele vai te mostrar algumas estratégias de como pensar esses itens que você vai precisar dentro dele para que você possa executá-lo. Para isso, tem alguns passos que vocês podem seguir, esse passo a passo, colocar as ideias no papel e poder fazer as pesquisas de mercado, de valores, e no final ter uma ideia geral aí do projeto que você pretende fazer, dentro de cada item, quanto que você vai gastar e com que você vai gastar. É importante que você não perca de vista o objetivo que você vai ter com o seu projeto. Bom, uma das coisas que nós aprendemos, né, é que iniciar o projeto, a escrita do nosso projeto pela planilha de orçamento, facilita demais a nossa vida. Eu preciso pensar em quantos oficineiros eu vou pagar. O meu objetivo é realizar um projeto cultural envolvendo a capoeira. Então, para eu desenvolver um projeto cultural envolvendo a capoeira, eu vou precisar de oficineiros que façam as atividades acontecerem. Quais oficineiros são esses? O professor que vai dar o samba de roda, o oficineiro que vai dar o samba do coco, um oficineiro que vai dar aula de maculelê, um oficineiro que vai fazer uma aula de instrumentos, ou fazer uma oficina diferenciada, voltada para uma peça teatral, a contação de algumas histórias da capoeira. Enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades aí de fazer um projeto cultural dentro da capoeira. Quando eu penso nesse sentido, eu já vou saber mais ou menos uma quantidade de professores que eu vou precisar, quais são os itens para as danças que eu vou precisar. Eu vou precisar de saias, de blusas, eu vou precisar de instrumentos musicais, eu vou precisar de itens para poder colocar dentro do cenário, se for uma peça teatral, um cenário que eu vou construir ali com os meus alunos, que meus alunos vão construir, quais itens que eu preciso comprar, quanto custa cada coisa. Então, eu vou começar a ter uma visão, vocês vão começar a ter uma visão geral de toda a ideia que você pretende colocar na prática. Isso vai te ajudar na hora de escrever o projeto, por quê? E se durante
essa análise aí do seu orçamento acontecer de passar do valor do edital. Então, eu estou concorrendo a um edital de 50 mil. Digamos que o edital da Lei Paulo Gustavo ou da Aldir Blanc, que são as leis aí que estão para surgir esse ano, elas eu consiga concorrer aí a um edital de 50 mil. Só que durante o levantamento do meu orçamento, a minha ideia é fazer algumas danças culturais, atividades culturais. Dentro desse orçamento, ele passou para 70 e poucos mil reais, 73 mil reais. Eu vou ter que reanalisar a minha ideia. Agora imagina se você já escreveu o seu projeto. Você vai ter dificuldade para poder adaptar a planilha. É mais fácil adaptar a escrita do projeto ou a sua planilha? Então, nós vamos explicar para vocês por que é tão importante começar a escrever o seu projeto pelo orçamento. Veja no próximo vídeo, na próxima aula, os passos que eu vou trazer aqui para vocês, dando dicas de como pensar esse orçamento, como organizar e por que ele é importante na hora de você sentar para pensar o que você deseja fazer. Só que antes de escrever, você pensar nos números e não na escrita. Nos vemos na aula seguinte.